Antes de começar o vídeo, não deixa pra depois não, tá? Já curte o vídeo aqui, porque isso ajuda a entregar pra mais gente. E também se inscreve no canal, pra sempre receber as novidades de vídeo. E depois, se você gostar do conteúdo, se achar importante, você encaminha pro seu amigo pra ele saber um pouquinho mais sobre esses tênis que nós vamos falar aqui no vídeo. Fala galera, esse vai ser o primeiro vídeo aqui no canal sobre tênis, que é uma dúvida super recorrente dentro de qualquer corredor, tá? Então, desde corredores iniciantes até corredores que já estão há tempo aí no mercado, tipo eu já corro desde 2016, meu Deus. Ano que vem vai dar 10 anos que eu corro. Desde que eu comecei os primeiros passos e eu lembro muito, assim, ó, de eu achar o máximo as pessoas que corriam, eu achava muito legal e dizia assim, mas é muito difícil. E quando eu consegui, né, a gente sempre faz esse comparativo inicial. Eu corria de um poste ao outro, andava até o outro, corria de novo. E quando eu consegui correr 2, 3, 4 postes sem parar, tipo, que conquista, né? Os primeiros 5K, 10, enfim. Então, o primeiro tênis, ele é um pouquinho mais difícil porque a gente nunca não entende muito bem o universo, né, da corrida, daquele esporte, então tu tem um pouquinho de medo do que escolher. Geralmente a gente vai numa loja e compra de acordo com a indicação de um vendedor que possivelmente também não conhece muito de tênis. Mas conforme você vai se aprofundando aí no esporte e consumindo mais, hoje em dia, né, com a internet, você consegue informações mais rápidas do que antigamente. Então você começa a ter poder de escolha, mas mesmo tendo poder de escolha, ainda gera muita, eu não diria dificuldade, mas indecisão sobre que tênis eu escolho, qual a melhor opção. E eu sou daquelas apaixonadíssima por tênis, eu amo. E eu lembro quando eu comecei a correr, de ter um tênis só, anos e anos correndo, eu sempre tinha um tênis. Então, a partir de 2021, ali, eu comecei a ter variedades de tênis para correr. Uma porque eu acho importante, porque o tênis, ele teve um boom diferencial depois aí da pandemia, onde foram criados os tênis de placa. Então, a partir dali, eu comecei a ver muita diferença entre os tênis e eu comecei a pensar, bom, existe tênis para isso, para aquilo, e conforme a gente vai também avançando nas distâncias, a gente tem uma preocupação maior em maior conforto para não dar nenhum tipo de lesão por conta de calçado. Então, vamos lá, eu vou falar primeiro aqui de 2 tênis meus super queridinhos e que eu só vou jogar fora a hora que eles estragarem, eu ainda uso muito eles. Então, vou falar um pouquinho do 1080 e do Elite 2. Esse tênis aqui, eu comprei em 2020, numa super promoção, que apenas o meu número estava, tipo, por 60% off. E, cara, ele é de placa e desde lá eu já corri muita prova com ele. Dizem que a placa só dá efeito com não sei quantos quilômetros. Eu tô há 5 anos correndo com esse tênis aqui e eu amo ele. Agora eu vou ter que realmente aposentar ele, que ele já tá começando a fazer barulho, mas ele ainda tá muito inteiro, só tá feio, né, tadinho, nem lavando adianta mais, mas ele já tá fazendo barulho pra correr e não tá mais tão confortável que nem antigamente. Mas em 2024, quando eu fui pra minha primeira maratona, todos os longos eu fiz com ele, porque eu acho ele extremamente confortável, o amortecimento dele é muito bom, então eu conseguia terminar todos os meus treinos muito inteira. Então esse daqui eu usava para competir e usei para fazer todos os meus longos no ciclo da Maratona de Buenos Aires em 2024. Esse daqui foi o primeiro tênis que eu comprei, o 1080, também da New Balance, eu adoro a marca. Eu gosto desse estilinho retrô deles e tudo mais. Então esse daqui foi o primeiro que eu pensei em amortecimento. Então para eu conseguir fazer treinos mais leves e para fugir um pouquinho do tênis de placa, porque como o tênis de placa era novidade, tinha aquela coisa de machuca ou não, causa lesão ou não, use apenas para provas, enfim, tem uma série de coisas aí que interferem para a gente poder dar um diagnóstico se ele causa problemas ou não. Eu usei em todo o meu ciclo, em todos os meus longos e também nos treinos de tiro. E eu não tive problema nenhum, mas mesmo assim eu variei. E esse daqui foi o que eu usei para fazer essa variação. Amo, tá? Ele é um tênis firme, ele não é tão mole e ele protege bastante a questão ali do tendão. Eu tenho problema no tendão. Então o tendão é aquela partezinha ali acima do calcanhar antes da panturrilha.
Se eu uso tênis muito seco, eu acabo sentindo uma dor no pós-corrida, muito forte ali, que às vezes impacta até para andar, dá muita dor. Então, esse daqui foi meu queridinho no ano passado. Daí o que eu fiz para a maratona de Buenos Aires ano passado? Se eu corri todos os treinos longos com esse tênis aqui, o que eu fui atrás? Arranjei o mesmo tênis, eles são o mesmo modelo, é só em cores diferentes. Então eu consegui o mesmo tênis no número 34 numa loja e nessa cor que eu achei super linda, branca. Agora ele tá aqui sujo aqui no vídeo porque eu corri num dia de chuva, essa semana tá chovendo e eu corri com ele, não porque eu quis, obviamente, né? Eu tinha saído para trabalhar de manhã e quando eu voltei eu precisava treinar, só estava com ele e começou a chover. Daí eu pensei, eu vou pra casa trocar de tênis? Não vou, meti o tênis branco na chuva. Então eu usei o mesmo tênis que eu usei nos treinos, eu usei na minha maratona. Um erro que eu fiz, porque ele era branco, eu queria deixar ele mais perto da data. Então eu rodei apenas um treino com ele antes da maratona. E por mais que fosse o mesmo modelo, ele estava muito mais rígido do que esse daqui. Então a questão de placa, a questão até da própria espuma. E eu pensei, mas por que eu não rodei sei lá, o último mês com ele, sabe? Acho que teria sido mais importante, tanto que chegou até a dar dor na sola do pé, porque o tênis era muito inflexível, né? Mas deu tudo certo na maratona, né? Eu corri daí a última semana inteira com ele, todos os treinos, para tentar deixar um pouquinho mais macio. Mas deu certo. Esse ano eu vou correr uma maratona, eu ainda não escolhi o tênis que eu vou correr. Não vou correr com o mesmo tênis, porque eu acho que esse tênis é um modelo lá de 2020, de lá pra cá teve muita tecnologia. Inclusive eu tenho um Alpha Fly, que eu já corri algumas meias, só que eu comprei o 1, que eu gostei muito, eu comprei o 2, que eu não consigo correr nem 3, não consigo nem fazer teste de 3 km com ele, que ele machuca aquela bolha bem no meio do arco do pé, assim, que é bem tradicional em todos os pés. Então eu ainda não sei o que eu vou fazer desse ano. Se eu pego um Adios, se eu pego um Alpha, ou se eu venho pro New Balance Elite novo. Tô bem na dúvida. Ou o da ASICS, que é o Magic Speed. Também. Eu já testei ele, uma amiga minha tem o mesmo pé que eu testei, eu gostei também. Então tô bem na dúvida mesmo. Esse tênis aqui eu comprei ano passado, ainda na minha preparação da maratona, que é o Nimbus. E esse tênis aqui, ele é incrível, tu coloca ele no pé e ele tem um gelzinho, um amortecimento, que ele é extremamente macio. Só que ele é bem mais pesado do que os outros, né? Então, se eu coloco o comparativo desses dois que eu fiz, os longos, esse daqui é bem mais pesado. Só que eu comprei ele justamente para tentar proteger a questão de tendão e tudo mais. Ele, ano passado, tava me dando calo bem aqui, ó. Então, eu acabei não usando ele no ciclo. Mas esse ano eu vim amaciando e ele se tornou meu queridinho. Então, como eu tenho muitos treinos leves nesse ciclo de maratona, eu tô usando ele em quase todos. Inclusive o longo desse final de semana eu fiz com ele. É um tênis mais pesado? Sim, é mais pesado. Tem mais amortecimento? Sim, tem mais amortecimento. Vou fazer uma prova com ele? Não. Mas ele me obriga a ficar no ritmo que eu preciso ficar, né? Sem ter vontade de acelerar, ele não me joga pra frente. Então eu achei um bom tênis pra eu estar usando no ciclo, lógico. Eu não tô usando só ele, eu ainda tô mesclando com o Elite, que é o que tem placa. E ainda estou mesclando também com o Adidas RC. Esse daqui é um tênis que eu recebi na campanha de lançamento deles, da Adidas. É um tênis com um valor mais acessível e placa de vidro e produzido no Brasil. Sinceramente, eu acho que a placa, eu não sinto muita diferença, assim, em resultado, em proporção. Eu acho ele um tênis comum, sabe? Eu acho ele um tênis bom, mas ele não é tão macio quanto os outros, então assim, ele não me dá tanto amortecimento. E ele também não dá propulsão, aquela sensação de jogar pra frente que uma placa dá, por ser uma placa mais simples, né? Então, ele é um tênis bem feijão com arroz, né? Pra quem tá iniciando, acho que até é um bom tênis,
porque ele não é muito amortecimento e não é muito placa, então ele se torna aquele pau pra toda a obra e um pouco mais acessível que o restante. A gente fala um pouco mais acessível, né? É que a gente vai normalizando os preços dos tênis, mas quem começa a correr diz assim, meu Deus, como é que vocês pagam tipo R$1.000 no tênis? Eu tenho a sorte, eu tenho o número 34, meu pé 34, então eu pego muito tênis bom na promoção. Então eu pago muito tênis que é 2.000 e pouco por R$1.000, que é os 50%, porque sempre acaba todos os números e só sobra a minha numeração e eu realmente uso o 34. Dificilmente eu pego um número maior. Claro, tem alguns tênis que eu pego, por exemplo, o 1080 eu pego o 34, mas o Elite desse modelo aqui antigo, eu pegaria o 35, porque ele é super justo aqui na frente. Então tem um tênis ou outro que eu traria na numeração maior. Eu tenho um outro ASICS, que é o Magic Speed Edge, que eu tenho ele também num número maior do que o meu pé, e deu certo, mas tem números, se eu pego o 35, meu pé samba demais, porque meu pé é mais fino, então ele acaba movimentando desse jeito dentro do tênis, o que acaba causando muito calo na lateral. Nos números 34 eu já tenho esse problema, então com 35 acaba intensificando. Mas esse daqui é um tênis mais coringa, mais simples, mas eu gosto bastante, então eu acabo usando bastante ele também. Geralmente em treinos mais leves, às vezes tem algum treino com estímulo, eu acabo usando ele também, mas todos eles treinos mais curtos. Quando passa de 1 hora, geralmente eu não uso ele. Daí eu já venho pro Nimbus, ou então se for um treino com estímulo, eu já venho pro Elite. Então 2 tênis que eu indicaria demais para você ter para um ciclo de meia maratona e de maratona são esses 2 aqui, que é o Nimbus ou o 1080, tá? Eu acho que eles trazem o mesmo sentido de um pouquinho mais de amortecimento e conforto para o seu pé. Lembrando que esse daqui é o modelo antigo e o Nimbus eu acho que já saiu um modelo novo também, embora ele seja muito parecido visualmente. Mas o 1080 mudou bastante, inclusive tá maravilhoso o modelo novo. Esse daqui é o 11 ou 12, se eu não me engano, e já tá no 14. Se bobear já lançaram o 15. Mas enfim, e esse daqui é muito bom. Então eu teria esses pra poder mesclar com tênis de placa. E tênis de placa, que nem eu disse pra vocês, eu ainda não decidi. Eu sei que todas as marcas aí possuem um bom tênis. Eu tô um pouco de olho também no tênis da Puma, porque ele tá tendo uma grande ascensão. Estão dizendo que ele tá com alta tecnologia, que tá diferente de todos os outros. Eu recebi um feedback de um amigo corredor, que é o Jamal Soufani, né? Que ele é um dos melhores maratonistas que a gente tem aqui no esporte amador. Ele falou assim, Bruna, sabe aquela sensação de usar um tênis de placa pela primeira vez? Eu senti isso quando eu botei o Puma no pé, que é o Fast R, alguma coisa assim, o modelo. Depois eu posso colocar aqui na edição certinho se eu errei. Então assim, estou curiosa também com esse tênis. Eu ainda não escolhi qual vai ser o tênis de placa para minha competição. Na verdade, estou bem curiosa. A vontade que a gente tem é de comprar todos e testar todos, né? Mas realmente, todos os tênis, assim, não existe bom ou ruim. Acho que todos eles têm a tecnologia, que é ter a placa de carbono. O que acontece é igual roupa, eles têm modelagens, formatos diferentes e às vezes você vai se adaptar mais de acordo com o formato do seu pé e aquele formato de tênis. Por garantia, tem um de amortecimento também.